Olá, eu sou o Charles e vocês estão no canal Como as Coisas São Matemática para mais uma conversa a respeito de função afim. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o número b. Aliás, quando a gente pensa no número b, a gente primeiro precisa lembrar do escopo que define a nossa função afim, o que a gente conversou na aula passada. Portanto, lembrem-se que a lei que define a função afim, na realidade, é essa daqui. Observe, então, que a todo momento estamos falando da associação de um elemento de domínio, que escolhemos representá-lo por x, e de uma imagem desse domínio. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa na representação dele no nosso plano cartesiano, todo elemento de domínio que pertence a essa função necessariamente precisa ter uma imagem. Logo, a gente poderia arbitrar da forma que um elemento de domínio x1 tem uma imagem y1, da mesmíssima forma que um elemento de domínio x2 tem uma imagem y2. Isso carrega um significado muito importante, porque ora podemos pensar como uma associação de uma função, ora podemos pensar que, à medida que a gente conecta esses pontos que possuem coordenadas como valores de domínio e, a rigor, ordenadas como a imagem, nós podemos fazer um gráfico em função de pares ordenados, ou seja, pontos. Logo, poderíamos dizer que o x1, y1 corresponde a um ponto 1 e o x2, y2 corresponde a um ponto 2. E se a gente conseguir unir todos esses pontos, aliás, todos esses infinitos pontos, teríamos o desenho da nossa função afim, que eu não disse na nossa última conversa. E, no entanto, cá estou apresentando. Trata-se de uma reta. Portanto, a reta f, ela na realidade é uma reta genérica, ok? Mas que serve para representar a lei da nossa função afim, tá bom? Ora, observe então que é possível escrevermos equações para conseguir entender o comportamento desses pontos. Então, para o ponto 1, poderíamos escrever usando a lei de formação da função afim, que a imagem y1 ela é obtida através do cálculo da multiplicação de um número a pelo elemento de domínio x1 mais um número b. Da mesma forma, o ponto 2, a imagem 2 é obtida pela multiplicação do mesmíssimo número a pelo elemento de domínio x2 mais o número b. Agora, isso quer dizer que à medida que a gente for pegando pontos dessa nossa função, eventualmente a gente vai escrever equações. Observem que existe um ponto em particular que é muito importante, que é esse ponto 3. Quando você para pegar esse ponto 3, ele vai ter uma imagem, que a gente pode até chamar de y3 por hora, e um elemento de domínio. O caso é que esse ponto 3 está exatamente em cima do x igual a 0. Então essa equação ela é escrita de uma maneira um pouco mais fácil, digamos assim, simples talvez. O ponto 3 tem uma imagem y3 que é calculada em função do produto do número a pelo elemento 0. Ora, 0 vezes qualquer coisa dá 0, portanto sobra apenas o número b. Em outras palavras, estamos falando que à medida que a gente substitui esse nosso ponto 3 na lei de definição da função afim, a gente obtém o número b. Ou seja, b é, na realidade, a imagem do x igual a 0. Em outras palavras, do ponto de vista gráfico, b, em verdade, vai ser sempre a imagem da onde a função corta o eixo y, ou o seu contradomínio, se assim você preferir. Bom, tudo bem, entendi, mas o que isso significa? Porque a gente viu o significado, digamos, algébrico e até mesmo gráfico, mas o que significa o número b? E é importante falar sobre isso porque, basicamente, é um tanto deselegante ficar se referindo a ele como número b. Bom, eu trouxe 3 exemplos que vão me ajudar a tentar passar essa ideia para vocês. O primeiro exemplo, e eu acho que eu já falei dele na nossa última conversa, é na realidade um exemplo que traz a lei horária do movimento que os físicos tanto ensinam, tá? Observe que aqui vocês têm, basicamente, a imagem do tempo é o espaço. E aí você tem velocidade vezes tempo mais posição inicial. Quando a gente vai para a economia e fala de, sei lá, investimento, podemos falar que um montante é a imagem do tempo, de modo que ele é calculado da seguinte forma, um capital vezes juros, vezes tempo, mais um capital inicial. Ora, para finalizar isso, a gente ainda pode pensar na lei da pressão,
que é calculada em função da densidade, vezes a gravidade, vezes o H, que aqui na realidade faz alusão à profundidade, mais uma pressão inicial, que quase sempre é a pressão atmosférica. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que todos esses termos independentes, na realidade, são valores iniciais. Posição inicial, capital inicial, pressão inicial. Queridos, em resumo, o número B na realidade significa valor inicial da função afim, beleza? Portanto, vamos conhecê-lo dessa forma. Para fins de ciência, digamos, não? Boa parte dos materiais didáticos, outros professores, até outras pessoas, chamam ele de coeficiente linear, beleza? Mas é só para vocês saberem que existe essa nomenclatura. Aqui chamaremos de valor inicial. Gostou do vídeo? Bom, por favor, curta e inscreva-se no canal. Forte abraço!